Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Convidar você para ler comigo, meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, verso 16 ao 18. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Jesus Cristo, nós podemos ver aqui por meio destes textos sagrados que Jesus Cristo, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a pedra fundamental da igreja. E a declaração que Jesus faz nesse texto tem suscitado variadas interpretações, diversas interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, se nós formos nos aprofundar um exame acurado do contexto sagrado, com certeza corrige aí qualquer tipo de interpretação errada, errônea, qualquer outra ideia de que não seja a forma clara e objetiva de entender que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Mais uma parte aí da cristandade aí pensa, que pelo fato de Jesus ter usado aí um trocadilho de palavras aí com Pedro, que significa fragmento, pedaço de rocha, tem pensado, tem levado a crer, tem feito um entendimento errado de que a igreja esteja edificada sobre Pedro. Porém, o próprio Pedro, se nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, abra lá comigo, se você puder, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no verso 11, vai dizer: Ele, Jesus, isso é no discurso de Pedro, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E Pedro ressalta novamente que significa pedaço, fragmento da rocha, logo no primeiro versículo aqui que nós lemos, e ele diz: e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com certeza não deixaria sombra de dúvida que Jesus estava falando que a igreja estaria edificada sobre ele, Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então não podemos vir perguntar qual pedra. Não, é Jesus. Jesus Cristo, qual pedra? Aqui já está escrito: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está aqui Paulo agora, explicando se tinha alguma dúvida na cabeça dos irmãos lá da igreja de Corinto. Então agora Paulo esclarecendo para eles lá qual é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. E 1 Pedro, o apóstolo Pedro continua, apontando Cristo como pedra fundamental da igreja. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 4, ele vai dizer: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, com certeza, aí o próprio Pedro esclarecendo, que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Alguns escritores sagrados, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio para se tornar a principal, a pedra angular. E, afinal de contas, hoje nós já temos esse esclarecimento, não é nenhuma pedra misteriosa, não, é o próprio Jesus Cristo. Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção lá do templo de Salomão, elas já vinham cortadas sobre
sobre medida, né, lá das montanhas. Porém, entre as pedras apareceu uma com medida diferente, e por isso foi rejeitada pelos homens que construíram o templo. Todavia, ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma brecha na esquina, onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Então alguém se lembrou daquela pedra de medida anormal que os construtores haviam rejeitado. E ao colocá-la sobre a brecha existente nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e veio se tornar a principal pedra de esquina. Assim aconteceu com Jesus. Jesus foi rejeitado pelos construtores, quem? Pelos judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, todos quantos o receberam, deles o direito de ser chamados agora filhos de Deus. Isso está falando de mim e de você quando aceitamos a Jesus. E agora encaixou-se perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio a se tornar a principal pedra da esquina. O profeta Isaías escreveu lá em Isaías 28:16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então Isaías já vinha profetizando sobre essa pedra, Jesus, o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo ainda escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, com toda certeza, a igreja está edificada e bem edificada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo está sobre, porque Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso alicerce. E aí Jesus mesmo vai falar no livro de São Mateus, no capítulo 7, que Ele vai dizer a quem que Ele vai assemelhar, a quem que Ele vai dizer que é igual àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando ele está falando da minha vida, da tua vida, de nós colocarmos a nossa vida sobre Jesus, que é a pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra de Israel, a nossa rocha eterna, a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeço para os incrédulos, mas a pedra espiritual para nós que acreditamos nele. Então não tenha nenhuma dúvida, Jesus é a nossa pedra fundamental e nós temos que estar alicerçados em Jesus. Nunca se esqueça disso, medite nessa palavra e Deus abençoe grandemente a sua vida.